O tema da nossa mensagem de hoje, então, é braço dormente. Alguém de vocês já teve braço dormente? Quando que isso acontece? Quando dorme em cima? Quando a gente fica velho. Quando fica velho? É. Olha, os meus filhos já tiveram dormindo e eles não são tão velhos. Também, às vezes, quando a gente está pensando bastante tempo, fica com o joelho assim, quando levanta, eu não sinto as pernas, quase caem. As pernas ficam dormentes. Você já viu o olho ficar dormente? Toda noite o meu fica. Fica tão dormente que eu apago. Nós temos membros, então, que são importantes para a gente e que, quando ficam dormentes, nos dá uma sensação esquisita. É, impotência. E o que nós fazemos quando o membro fica dormente? Ou deixar acordar sozinho, ou você chacoalhar o braço para você. O que funciona melhor? Deixar, bom. Chacoalhar funciona melhor, mais rápido, né? Só que é muito desagradável. Por quê? Quando meu braço está dormente e a chacoalha é rápida, parece que todo o meu corpo fica dormente junto. E eu quero parar, então qualquer coisa que eu quero fazer, eu tenho que mexer o mínimo possível o braço, mas um pequeno movimento já é o suficiente para eu ter 10 arrepios. E a passagem que a gente vai ler, para embasar isso, a gente vai ler em Amós, capítulo 6, o versículo 1 e depois o versículo 4 a 7. Amós, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler junto ali. Ai dos que andavam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Fechou? Pronto, então vamos lá. Gente, por que dar isso hoje? Só porque tem Vita de fora. Eu acho que até ela tá dormindo. Para mostrar que aqui é igreja, metodista convidado. É. Então vamos lá, vamos de novo. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Agora versículo 4. Que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. 5. Até o 7 a gente vai ler. Que cantais à toa ao som da lira e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Opa, esse já passou, é o 7. Esse. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Sabe o que é pândega? Não. Pândega é assim, ó, é quando você quer ficar sem fazer nada, quando você está no ócio, você está na pândega. Então, não quer fazer nada, quer ficar deitado na rede, é pândega. Né? Então,
A próxima passagem que a gente vai ler é 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do 6 ao 19. Guarda essa aqui? Guarda essa palavra aqui? A gente vai lá depois. 6? 1 Timóteo 6, 6 a 19. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Sabe o que é piedade? Vocês já leram essa passagem, né? Sabe o que é piedade? Piedade é disciplina espiritual. Por exemplo, quem que eram os piedosos? Eram aqueles que oravam, os que jejuavam, que faziam voto disso, voto daquilo, que davam esmolas. Esses eram os piedosos. Então, volta no outro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Faz isso tudo, mas faz alegre, você tem lucro. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardas o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é viva e que ela pode operar mudança em nossa vida. Nós queremos Te pedir que o Senhor abra nossos ouvidos, o nosso entendimento, que o Espírito Santo fale profundamente no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então, nessas duas passagens aqui, se a gente lê em Amós, o que ele primeiro está falando? Ai de vocês que estão em Sião e nos montes da Samaria. Por que Amós está falando isso? Vamos primeiro se contextualizar aqui. Sião e os montes de Samaria, lembram que houve uma divisão. O povo de Judá e o resto de Israel. E uns tinham que adorar em Jerusalém, e outros, que eram samaritanos, né, adoravam na Samaria. E o que ficava no Monte Sião? O templo de Salomão, né, que foi construído em cima do Monte Sião. E lembram quando Jesus estava andando e ele parou junto a uma fonte, e uma samaritana estava lá, e Jesus falou com ela e ela fica surpresa: por que você fala comigo, sendo eu samaritana e você judeu? Aí ele responde, eu não lembro que ele responde, mas o fato é que ela pergunta depois: por que vocês dizem que se adora em Sião e nós adoramos neste monte? E daí Jesus responde que haverá um momento em que não se adorará a não ser em espírito e em verdade. Aqui o que Amós está falando é que as pessoas estão indo adorar. Tanto faz se em Sião ou na Samaria. E a mesma coisa eu quero trazer para a gente hoje aqui. Onde que nós estamos indo adorar a Deus? A gente está indo para a igreja, a gente está sendo religioso. Não interessa qual igreja que a gente vai, a gente está sendo fiel ali, ótimo.
Só que o que ele fala depois? Ele fala, olha, vocês têm as suas mansões, vocês comem, vocês festejam, vocês não sentem falta de nada e vocês não estão nem aí para o que está acontecendo com o povo de José, está falando. José? Quem foi José? É interessante que se nós ficarmos lendo as passagens bíblicas, tem algumas coisas que elas saltam aos nossos olhos. Porque sempre se falou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. José tem o que a ver com Jacó? É filho? O que mais que José fez? Ele salvou todo o povo da época, porque ele foi vendido como escravo, depois caiu na graça do oficial lá, e depois foi elevado a governador do Egito, interpretou os sonhos, né, e depois fez com que o Egito prosperasse muito e pudesse ainda continuar crescendo enquanto o resto do mundo estava em seca. Depois ele trouxe seus 11 irmãos para o Egito, e dali, de José, daquele povo todo, depois Deus pegou Moisés e tirou aquele povo do Egito, passou por 40 anos no deserto e depois deu toda a região de Canaã para aquele povo. E aí o povo não era mais povo, e sim nação. E é interessante como isso funciona aqui, porque quando era nação, depois de virar nação, depois que aquele povo viu tudo o que Deus fez para libertar eles do jugo da servidão, da escravidão, eles vão adorar em Sião, vão adorar na Samaria e vão passar o resto dos dias nos seus deleites e não se preocupam com quem? Com o povo de José. Ainda assim eu fico pensando, poxa vida, como que pode isso? O que eles faziam de diferente? Ou melhor, o que nós fazemos de diferente deles? Porque não se importar com o povo de José significa esquecer de onde você veio. Você esqueceu que você era escravo, como tantos outros eram escravos? Nós fomos resgatados pelo poder da ressurreição de Jesus. E quando nós vivemos nossa vida entre quatro paredes de uma igreja, isso começa a ficar tão simples para a gente e cômodo. Quantas vezes nós nos realmente preocupamos com as pessoas que ficaram para trás? É interessante que eu fico às vezes com uma pulseirinha, assim, sabe, de falar com as pessoas, porque eu sou muito curioso. E a Cristi uma vez me perguntou, disse que era para ir para um lugar, não sei onde que era, e daí quando, para ir para a verduraria, abri uma frutaria perto de casa, lá na esquina, e eu fui lá para comprar uma cebola e um limão, acho que era isso, né? E acabei trazendo uma melancia, um pedaço de melancia. Quando eu voltei, eu falei para eles, eu fui lá, tava baratinho, não sei o que, ovo não tinha, de ovo eu peguei em outro lugar. E daí o casal é novo, eu tenho lá, trabalho o homem, o cunhado dele e a esposa, né? E eu tenho uma filha pequena, moro ali faz pouco tempo. E ele disse, como assim? Você só foi lá comprar um pedaço de melancia e já sabe da vida das pessoas? E eu realmente conversei um pouquinho lá e foi legal a conversa. Outro dia, essa semana a gente se mudou para o apartamento, né, que a Cristi deu testemunho semana passada. E aí, a primeira noite que a gente chegou lá, eu fui colocar o carro na garagem, aí tinha outro carro na garagem. E daí eu pensei, ixi, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu preciso colocar meu carro na garagem ali. E aí, deu uma de bobo assim, né? Moça, essa vaga aí é de qual apartamento? Não sei, essa aqui a gente sempre usa para visitante. Tá. Porque eu sou o novo inquilino do apartamento 22 e o dono me disse que a vaga era aí. Aqui sempre foi de visitante. Então onde é que eu posso pôr meu carro? Você fala para mim? Daí
na hora ele ficou com a batata quente na mão, né? Ele falou assim, não tem problema, eu tiro meu carro daqui e você põe aqui. Daí eu falei, não, mas se for aí dividir tanto, me diga onde é que é a vaga do 22 que eu ponho, sem problema. Ele, não se preocupe. Aí ele tirou o carro dele, eu vi que estava meio esquisito assim, né? Eu desci do carro, fui cumprimentar ele. Meu nome é Richard e eu sou do 22, vou ficar um tempo aqui. Ele, eu sou Leandro e eu deixo o carro na casa do meu pai. Daí, só que eu não sei quem é o pai dele, nem que apartamento que é. Mas o fato é que eu já descobri um pouquinho da vida daquele homem. Descobri que ele não mora lá, mas que ele está sempre lá. O que nós vemos com isso aqui? O que isso tem a ver com braços dormentes? Nós precisamos perceber quem está perto de nós. Vocês perceberam que o que Amós falou a respeito das pessoas que se contentam em adorar em Sião, adorar em Samaria e viver a sua vida e esquecer de onde vieram e das pessoas com quem vieram. E aí depois, se nós formos ver a carta que Paulo escreve a Timóteo, o que está escrito ali? Que é muito importante, é muito bom que a piedade seja exercida com contentamento. Eu já vi muitas vezes pessoas falarem assim que eu gosto de ir na igreja, mas tem coisa lá que eu não gosto de fazer, eu faço porque tem que fazer mesmo. Se não for fazer, quem vai fazer? Ninguém vai fazer, tem que fazer. Isso é ser piedoso? É ser piedoso. Você está fazendo uma coisa, está servindo ali, mas está fazendo isso com contentamento? Não, está sendo um fardo para você. Então, se a vida em comunhão é um fardo, alguma coisa está errada. Sabe que a Bíblia diz que nós somos o quê? Nós somos corpo de Cristo. E eu queria que vocês tentassem visualizar uma metáfora comigo da seguinte maneira. O braço ficou dormente. Para ele não ficar incomodando, eu sugiro a próxima vez você desatachar o braço, deixar ele lá até ele acordar sozinho e continuar a fazer o resto. Será que daria certo? Se nós fôssemos brinquedos de montar, daria certo. Certo? Quando eu desmonto o Lego do Miguel, ele continua funcionando e ninguém se machuca. Agora, se eu faço isso, as coisas funcionam um pouco diferente. Eu estou erguendo aqui o livro com 2 mãos e eu consigo folhear ele bem para saber as páginas para frente e páginas para trás. Mas meu braço acordou dormente. Então eu quero ler e quero folhear a página para lá. Não vai, eu uso aqui. Mas eu vou folhando aqui. Se eu esquecer o dedinho aqui, eu já esqueci onde estava aberto. Me dificulta muito não usar meu braço direito, porque ele estava dormente, eu deixei ele em cima da cama. Só que acredita que hoje eu acordei com os 2 braços dormentes. E eu vim pregar. E a mensagem... Veio um vento e eu precisava voltar onde estava a mensagem. Mas os meus braços eu deixei em casa. Por sorte eu consegui chegar na mesma passagem que eu estava. Mas sem os braços é difícil. Mas aí eu descobri que eu tenho uma capacidade intelectual fora de série e coloquei os versículos bíblicos daqui no projetor. E aquele projetor lá, se o computador está ligado, eu posso falar assim, era para funcionar a dinâmica, mas ele já me deu baile hoje algumas vezes, eu não vou tentar de novo. Mas ele ia funcionar assim. E aí computador, ele ia falar, turum. Daí eu ia falar, abre em Amós capítulo 6. Ele ia abrir.
Mas eu testei um pouco antes de vir para cá, não funcionou. Até ontem estava funcionando. Mas eu sem os braços, a minha boca conseguiu fazer bastante coisa. O que eu consegui fazer com a minha boca? Eu soprei, eu virei a página. Coisas que os meus braços fariam, minhas mãos fariam com muita facilidade. Mas eu passei demais as páginas e voltei um pouquinho com o meu sopro. E, por sorte, eu consegui ali. Mas eu trouxe uma Bíblia de estudo hoje, que eu vou ajudar vocês. Eu devia ter aberto o zíper antes de deixar os braços em casa. Vamos fazer de conta que eu abri o zíper antes de chegar em casa, antes de deixar eles em casa. E eu peguei uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo. Só que meus braços estão dormentes. E aí eu falo, irmãos, vamos abrir em Amós. O computador já me deixou na mão 3 vezes hoje. E a minha Bíblia é capa dura, porque ela é grossa, eu não queria que estragasse. Eu trouxe a Bíblia a melhor que eu tinha para isso, porque eu queria ler para vocês os comentários dessa passagem. Porque a nossa Bíblia, ela é útil para o ensinamento e é eficaz. Mas eu acho que ela é mais eficaz quando eu tenho meus braços. Por que essa brincadeira assim? Essa brincadeira é porque nós somos corpo de Cristo e às vezes tem um braço dormindo. Sinceramente, eu conto com muitas pessoas aqui. E às vezes me sinto um cotoco. Sabe? Sem braço e sem perna. Eu venho me arrastando com o queixo. Já imaginaram isso? Tenta imaginar. Nós todos fazemos parte de um mesmo corpo e todos somos importantes. Todos nós somos importantes. E aí, o mais legal mesmo é que nós estamos na igreja todo domingo. E é legal, olha, sinceramente, eu gosto muito de ver vocês aqui. Eu gosto mesmo. Agora, eu gosto mais quando cada um traz um convidado. Mas é que às vezes meu braço fica dormente. Ou então, quando a minha língua fica dormente. Se a minha língua fica dormente, eu não consigo falar nada. Se os meus ouvidos não ouvem, como que a mensagem... A Bíblia diz lá, como crerão se não há quem pregue? Se os meus ouvidos estão dormentes, como é que a igreja vai assimilar uma coisa nova? Existem aquelas pessoas que são como as pernas, que fazem as coisas andar para frente. E se as pernas da nossa igreja estão dormentes? Se os braços da nossa igreja estão dormentes? Sabe, tem aquela passagem de Paulo que fala a respeito do pé, mão. Se o corpo todo fosse olho, o que seria do ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, o que seria do nariz? Do olfato? Eu fico pensando, quais são os órgãos que nós mais valorizamos? Há um tempo atrás eu compartilhei com vocês, eu estava com uma dificuldade com a minha visão, que eu não consegui nem renovar a carteira motorista. E por um milagre Deus restaurou minha visão e agora até a besta branca está ali, a jabiraca. Está ali e tinindo. Eu também compartilhei com vocês que alguns anos atrás eu tinha uma dor impossível nos ouvidos, que eu chegava a chorar de dor. E Deus por um milagre me restaurou. Aí teve um pouco antes disso, ou depois, agora não lembro mais, foi tanta coisa, tantas dicas que já deu. Mas eu continuo funcionando, porque as pedras de reposição estão ficando boas. Mas e quando eu tinha o desfalque hormonal, comia uma torrada e desmaiava do excesso de insulina? Era melhor que eu desmaiasse, porque se eu ficasse acordado, eu perdia a noção do ridículo e falava tudo o que me dava na telha.
Uma vez a gente estava numa reunião de oração, era reunião de homens, e tinha um momento de confissão. E é um momento muito íntimo e de extrema confiança. O que você fala, você tem certeza que você vai ser entendido e que aquilo não vai sair dali. Num dia desses, eu estava indo para a reunião, eu já estava cuidando muito, eu fui dirigindo, né? Eu estava cuidando muito já para não comer nada de carboidrato, para não ficar assim, mas eu comi um amendoim japonês, que tem aquela casquinha em volta, e eu não me toquei disso. Quando eu cheguei lá, chegou o momento da oração, o rapaz compartilhou, no meio da oração eu comecei a fazer chacota dele. Gente, que vergonha, porque minha cabeça sabia que eu não podia estar falando, mas a boca não parava. Ela falava tudo, o meu senso do ridículo não funcionava. Eu estava sendo rude com aquela pessoa e a pessoa não sabia mais o que fazer. Graças a Deus, o líder daquele grupo de oração, ele sabia da minha situação e ele colocou discretamente a mão na minha boca. E depois ele se explicou com o homem lá, dizendo que eu estava com problema e... Na verdade as pessoas sabiam, só que nunca tinham visto acontecer esse problema. Que vergonha que eu passei. Que vergonha. Por mais que eu não quisesse falar aquilo, por que eu falei aquilo? E aquele momento lá foi precursor para uma mudança radical na minha vida. Porque algumas semanas depois daquele momento, eu decidi que eu queria ser o homem que Deus quisesse que eu fosse. E ser esse homem que Deus quisesse que eu fosse, acarretou em me desfazer de tudo que eu achava importante para mim. Eu achava que trabalho era importante, é importante, mas não é mais importante que Deus. Eu achava que coisas são importantes, mas não pode ser mais importante que Deus. Deus era importante? Claro que era importante. Eu orava? Claro que eu orava. Eu lia a Bíblia? Claro que eu lia a Bíblia. Mas eu estava contente com ir a Sião e depois tomar o meu vinho, linguagem figurativa, tá? Porque eu desisti de tomar vinho quando veio metodista. Só tomava cerveja às vezes, sem álcool. O fato é que aquilo que Amós falou das pessoas que se deleitavam em seus prazeres, eu fazia isso também, e aí então Deus começou a mudar a minha vida com posicionamentos que a gente foi tomando. E aí, o que Timóteo fala pra gente? Estão percebendo que a gente está indo e voltando ao Antigo e Novo Testamento? As duas coisas estão muito ligadas ali. Timóteo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque quem almeja ser rico está buscando o errado. Tudo que tem aqui vai passar. Nada a gente vai levar daqui. E o que a gente vai deixar não é nem para o nosso consumo. Às vezes a gente nem sabe quem vai usufruir daquilo lá. O que Timóteo diz ali é que para nós nos esforçarmos para obter a vida eterna. Como é que nós fazemos isso? Vocês têm ideia? Como é que a gente se esforça para obter a vida eterna? Vou dar uma dica, é pegadinha, tá? Qual é o esforço que a gente tem que fazer para ter a vida eterna? Nenhum. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie em si mesmo. Não porque eu fiz coisas boas, então Deus tem um lugar reservado para mim lá. Minha cadeira lá tem uma rodinha. Claro que não. Mas olha só, a Bíblia não fala que pelas obras vocês serão conhecidos? E que o que vocês fizerem a um desses pequeninos, a mim fizestes?
que vocês emprestarem sem tomar de volta, vocês amontoarão brasas vivas sobre vossas cabeças. É interessante que aí não vem uma palavra chamada galardão. O galardão não é a rodinha da cadeira? Pode ser. Pode ser, mas o que você está fazendo? Você está Barganhando. Você está barganhando com Deus? Se a tua intenção é essa, não se preocupe. Você não vai ter a rodinha na cadeira. Porque a recompensa que Paulo fala, qual que é? Corro para o alvo, é a soberana vocação, deixo para trás as coisas que ficaram, sigo para frente. Olha, nada te define pelo teu passado. Você não é definido pelo teu passado, você é definido pelo teu futuro. O que você está fazendo hoje está te levando aonde? Piedade com contentamento é lucro. O que é contentamento? Contentamento é quando você está satisfeito em fazer aquilo. O contentamento exige alguma coisa em troca? Não. A alegria exige uma coisa em troca? O amor exige? Vocês acreditam que essas três coisas que eu falei são verbos e não são sentimentos? Amai-vos uns aos outros. Sabe que o amar é um verbo ativo. Só que tem gente que transforma ele em passivo. Eu acho que o amor acabou. Primeiro que se você transforma um verbo em um substantivo, você tirou toda a reta. Desculpa a expressão. Você deu uma de Homer Simpson. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Percebam que o contentamento é a inspiração que leva você a fazer alguma coisa. Fazer com contentamento. Fazer com alegria. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Por que Paulo fala duas vezes? Tiago fala duas vezes. Por que fala duas vezes alegrai-vos? Para você não achar que eu fiquei feliz. Olha, eu fico feliz e fico triste várias vezes por dia. Toda vez que eu ganho uma coisa legal, eu fico feliz. Quando eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto, eu fico triste. Às vezes a tristeza é um milissegundo, mas eu fico. Quando você chuta a quina da parede com o teu minguinho, você fica contente. Não, por quê? Porque o contentamento vem antes. Eu vou chutar a quina. Não, você não vai chutar a quina. Então, a tristeza é uma consequência. A felicidade é uma consequência. Só que a felicidade e a tristeza duram pouco. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo de manhã. Sentimentos são voláteis e imutáveis. Agora, decisões são firmes. Se você transforma uma decisão em um sentimento, você está se tornando volátil. O amor acabou, você transformou um verbo em substantivo. Acabou ali. Então, aquilo que... Se você não quer mais, porque o amor não se envaidece. Existe isso, não existe? O amor não arde em ciúmes. Já ouviram falar uma coisa dessa? O amor não jura falsamente. O amor não jura falsamente, não arde em ciúme. Então, você cansou de se guardar dos ciúmes, porque o ciúmes é um sentimento ou uma decisão? É um sentimento. Existe sentimento bom e ruim? Olha, eu estou dando uma volta aqui, mas é para vocês entenderem a profundidade do contentamento. Existe algum sentimento que é ruim? Não, não existe, porque os sentimentos foi Deus que criou. Se Deus criou, Deus não criou nada ruim.
A Bíblia não fala que Deus tem ciúmes de nós? Fala. Ciúmes é ruim? Não. Agora, se nós vemos Jesus em pessoa, ele nunca teve raiva. Não, ele estava totalmente sereno quando ele derrubou aquelas mesas dos mercadores. Ele falou, não, olha, não vamos comercializar aqui, nem aqui. Jesus não fez isso. Ele falou, raça de víboras, e arremessava aquelas mesas. Ele teve raiva? Teve. Irai-vos, mas não pequeis. Jesus foi homem como nós, mas em nada pecou. Se Deus, quando Jesus foi batizado, ele falou, este é meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Como é que Jesus se sentiu? Reconhecido publicamente. Quando você é reconhecido publicamente, você não se sente bem? E quando você é humilhado, não se sente mal? Jesus deve ter gostado muito de ficar pendurado daquele jeito na cruz. Não, ele foi humilhado. Existe sentimento bom e ruim? Não. Cada sentimento tem o seu propósito. Se humildade fosse pecado, por que Deus ia falar que Deus se alegra de um coração humilde e contrito? Se humildade, eu não vou ser humilhado por ninguém. A minha vontade vai prevalecer. Eu tenho os meus direitos. Aquele lugar é meu. Então eu vou sentar lá. Aí chega o cara, olha, você pode dar licença? Tem outra pessoa que vai sentar ali. Não, esse lugar é meu. Mas a outra pessoa vai sentar aí. Senta lá naquele último lugar que sobrou vago. É humilhado. Agora, se eu sento lá, ô fulano, vem cá, senta aqui na frente. Esse lugar aqui está reservado para você. Percebem que o quanto que a Bíblia tem de ensinamento com relação ao nosso comportamento? Voltando ali a Amós, não adianta a gente vir para a igreja, não adianta a gente ouvir da palavra, não adianta a gente ler a palavra e isso não fazer diferença em nossa vida. Não adianta. Tem que fazer diferença. As minhas atitudes têm que ser baseadas naquilo que eu acredito. Porque se minhas atitudes não estão baseadas naquilo que eu professo, por exemplo, né, na palavra, então a gente não pode julgar se a pessoa é salva ou não. Mas o que a Bíblia diz é que pelos frutos conhecereis a árvore. Né? Então, para finalizar, lembrando que nós somos membros do corpo de Cristo, é muito interessante quando nós chacoalhamos nosso braço dormente, ao invés de desatachar ele e deixar ele ficar bom sozinho. Muitas vezes, o membro dormente, nós isolamos ele. Vamos agora dizer em matéria de igreja. Aquela pessoa que a gente não, por algum motivo, a gente percebe que ela não está, parece que não está se local, não está se achando, a gente isola a pessoa. Por que a gente isola a pessoa? Porque se mexer, daí dá tremelico inteiro. Gente, mas percebe que quando a gente mexe no membro que está dormente, por mais que seja desconfortável, depois o corpo ganha funcionalidade total de novo. Eu lembrei agora que eu trouxe a Bíblia para poder abrir ela com as mãos. E se eu tivesse deixado meus braços em casa? Quanto será que de força eu teria que fazer para abrir essa capa aqui? E mais ainda, para chegar em Amós. Eu ia desmaiar soprando, e como é que eu ia chegar aqui nessa montoeira de página e achar certinho Amós? Porque não tem aquelas coisinhas ali, senão eu podia colocar o nariz na ponta e assoprar para segurar e só as folhas que estão vazias irem ali. Eu tenho imaginação, gente. Eu já pensei várias maneiras de fazer isso. Eu até tinha uma Bíblia dessa, mas eu acho que ia ser muito ridículo eu colocar o nariz na Bíblia e assoprar.
Na próxima, quem sabe? Entendam que todos nós somos insubstituíveis. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou. Mas se a gente perdesse, por exemplo, um dedão, adiantaria eu colocar um minguinho no lugar? Não. Vocês sabem qual é o dedo que faz mais força na mão? Polegar. Tira o minguinho e vê se a força do polegar continua a mesma. Tenta fazer isso depois. Aperta uma coisa assim e depois aperta deixando o minguinho mole, não duro, mole. Primeiro que o fato de deixar um minguinho mole, você não pode fazer força nem com esse dedo e nem com esse dedo. Aí você sobrecarrega esses dois aqui. Agora, se você tem os 5 dedos, você quase quebra a mão de uma pessoa se tiver bastante força. Então não interessa se você é o... Tem gente que se acha pouco, mas Deus não acha ninguém pouco. E se nós não tivéssemos cada característica do nosso corpo, se não fosse necessário, nós não teríamos. Eu fui no cabeleireiro e ele cortou os pelos da minha orelha. Nunca eu tinha sentido um cuidado tão especial com a minha pessoa. De cabeleireiro, digamos, né? Que ele chegou lá e cortou. Depois fiquei pensando, por que eu tenho pelo na orelha? E eu percebi que há uns 10 anos atrás eu não tinha. Pelo menos não saindo para fora da cabeça. Aquele está querendo sair, está querendo aparecer. E ele foi tesourado. Fique na tua função. Qual que é a função dele? Não deixar entrar sujeira. Se entrar, agarra. E se estiver difícil, o cerol ajuda. Sabe? Então tudo tem função. Não existe função pequena. Agora, uma infecção no ouvido vai fazer você ficar em casa. Chega de exemplo. Como que nós agimos com os nossos braços dormentes na nossa comunidade de fé? E se nós estamos dormentes? Nós avisamos o corpo que nós estamos dormentes? Quando alguém chacoalha a gente porque a gente está dormente, a gente fala, ai, não mexe, deixa assim que melhora sozinho. Desatacha eu. Quando tiver bom eu me atacho de volta. Tudo bem, você vai ficar deitado ali, mas de repente alguém vai precisar folhear uma página e você não vai estar lá para ajudar a folhear a página. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor se importa com cada um de nós. Que todos nós somos realmente importantes para o Senhor e não existe ninguém que é mais importante do que o outro. Cada um tem sua função específica e importante e insubstituível no teu reino. Nós te agradecemos por isso. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de pertencer a uma família, de pertencer à igreja que é o corpo de Cristo. E nós queremos te pedir para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que nós tenhamos esse sentimento de corpo sempre presente em nós. Em nome de Jesus. Amém.